Amados, a paz do Senhor. Amém. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de retornar aqui a DCM. Estou muito feliz, é muito bom você passar e retornar. Isso constitui-me honra e quero louvar muitíssimo a Deus pela vida do pastor presidente desta linda igreja, pastor Daniel Rodrigues, que já vem aqui na DCM há muito tempo, o tempo que eu ainda tinha cabelo e só tinha cabelo, que eu de frente, de perfil, era a mesma coisa, né? Era muito magro mesmo. E graças a Deus, esses anos, Deus tem me dado essa riquíssima oportunidade de retornar a esta casa. Então, muito obrigado, pastor Daniel Rodrigues, sua esposa e sua família, por permitir a mim a vir aqui pregar a palavra de Deus. Muito obrigado, pastor, de verdade mesmo. Louvar a Deus pela vida da minha esposa que está me acompanhando, a irmã Cristiane, que já está de 9 meses. Daqui, a partir de semana que vem, pode nascer. Já pode, né? Mas a partir de semana que vem, passando mais ou menos entre o dia 15, ele já está para vir a qualquer momento. Eu estou muito ansioso, é um varão, Bernardo, e vai ser gato igual o pai. Os recalcados dirão que não, óbvio. Mas fique tranquilo. Amados, quantos querem ouvir a voz de Deus, diga amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Gênesis. Obrigado. Capítulo 28. É um texto que eu gosto muito. E nós vamos precisar de um tempo para pensarmos sobre ele. Eu vou pedir para que você não perca a sua paciência. Há uma necessidade de nós construirmos um raciocínio. Então, essa introdução ela será um pouco mais lenta e um pouco mais comprida do que as normais, porque a gente vai dar uma passada na sociologia, mas tudo vai cooperar para o nosso pensamento. Lembrando, pastor, posso fazer um anúncio? Se me permite? Amados, quantos gostam de aprender a palavra de Deus? Diga amém. Você gosta, mano? Esses anos que eu tenho pregado a palavra de Deus, muitas pessoas têm me cobrado, no bom sentido da expressão, se eu ainda dou aulas. Outras pessoas insistem, até grandes pregadores, que eu lecione. E eu não tenho tempo para lecionar, para construir material, para dar aula. É algo que requer muito do professor. Mas eu decidi, esse ano, já no ano passado, a fazer uma grande aula. Porque o que eu percebo, pastor Daniel? As pessoas vão para o seminário pensando que vão aprender contextos bíblicos, e não vão. Seminário vai te dar pontos doutrinários, e vou te dizer um negócio aqui. É muito importante você, mesmo que não é pastor, evangelista, presbítero, missionário, pregador, você saber quem você crê, ok? Para que você não sirva a Deus sem saber o que você está servindo. Então a teologia, que não é uma ciência, ela vai te dar bases para estudo de certas doutrinas, por exemplo, cristologia, a martirologia, a doutrina do pecado, a soteriologia da salvação e assim sucessivamente. A minha proposta é dar a parte densa, o mais denso possível, do conteúdo bíblico. Então eu fiz uma pesquisa no Instagram entre 2 temas: parábolas de Lucas ou as festas bíblicas. Eu pegaria parábola por parábola de todo o Evangelho de Lucas, explicaria no contexto original o que significa, as aplicações, como interpretar, a visão poética, os maiores intérpretes, as visões e aplicações. Ou falaria sobre as 3 festas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, mas pela densidade se resumir só em Páscoa e Tabernáculos, porque Pentecostes é uma festa mais simples e eu vou juntá-la com a festa do Yom Kippur, que é a festa da expiação, e venceu as festas bíblicas. Amados, minha esposa está aí de prova, ela sabe disso. Só para a introdução, que ainda não está concluída, já são quase cerca de 10 livros lidos só para a primeira parte do texto. Eu vou explicar, vou falar só da Páscoa para você. Como a Páscoa era celebrada, cada alimento que está na Páscoa,
as pessoas vão provar esse alimento. Eu vou explicar cada alimento, onde Cristo está em cada alimento, o significado de cada alimento, as visões mais faladas sobre a Páscoa, dando uma introdução em Êxodo, explicando por que aquele faraó que se levanta não conhecia José, as 30 dinastias do Egito, o que cada praga relacionada a um deus do Egito, também uma ação bélica divina, por que tinha que se perder o fermento, o osso do cordeiro, os 3 matizados e etc. Está bem denso, vai ser teórico, prático e a aplicação, para quem gosta de pregar, vai sair de lá com bastante bagagem. Eu não sei se interessa os irmãos, mas quem achou interessante, diga amém. Amém. Então, se o pastor Daniel me permitir, assim que estiver concluído a base para o estudo, eu voltarei aqui e vou anunciar para os irmãos. Será o dia inteiro e não vai ser só para o pregador, não vai ter nada muito assim, distante de quem não conhece. A minha intenção é fazer com que fique simples. Vai ter telão de LED, as expressões do hebraico, eu vou explicar tudo mastigado para quem gosta de aprender. Você será muito bem-vindo, tá bom? Sem mais, por favor, faça como o pastor Daniel ensina, se de pés ou assentados, leamos a palavra de Deus. Gênesis capítulo 28, versículo 10 está escrito: se ele ensina em pé, em respeito ao ensino do pastor de vocês, por favor, fiquem em pé. Gênesis capítulo 28, versículo 10: e Jacó saiu de Beer-sheba e foi para Harã. E ele chegou a um certo lugar e ali ficou a noite toda, porque o sol estava posto. E ele tomou uma das pedras daquele lugar e a colocou como seu travesseiro e deitou naquele lugar para dormir. E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E se você quiser e puder, você diz amém. Amém. Antes de se assentar, diga para 2 pessoas: você não é um suicida. Pode se assentar. Pode se assentar. Amados, como combinado, só para esta noite, insisto, não perca a sua paciência, não desvie a sua atenção, que nós vamos explicar aqui por que eu pedi para que você dissesse a alguém que ele não é um suicida. Pastor Daniel, há alguns anos eu estava no segundo período de Direito, se não me falha a memória, em uma aula de Sociologia do Direito, e naquele momento, naturalmente, nós estávamos falando e aprendendo sobre a sociologia. Claro que de uma forma muito rasa, discutia-se naquele momento sobre os principais pensadores da sociologia. Eu não vou dizer principais, porque talvez seria um exagero, mas talvez os mais conhecidos, vou assim dizer, para que não fique aí um ranço de principal. Então, os 3 assim que são mais falados dentro do pensamento sociológico são Émile Durkheim, o segundo é Karl Marx, e o terceiro, um homem chamado de Max Weber. Nesta feita, a gente aprendia sobre um homem chamado de Émile Durkheim. O que Durkheim dizia? Dentre tantas coisas que nós estávamos aprendendo naquele momento, falava-se sobre um pensamento feito por Durkheim, chamado de fato social. Carlos, o que é o fato social? O fato social é o relacionamento do indivíduo com a sociedade. Vou explicar melhor para que vocês entendam. O que Durkheim entende? Que o indivíduo funda a sociedade e não existe sociedade sem indivíduo. No entanto, quando a sociedade ela é fundada, ela existe. Quando o indivíduo nasce e ele quer se inserir ele é inserido naquela sociedade, a sociedade, sendo mais antiga do que ele, passa a se fundamentar no indivíduo. Vou deixar mais claro para que os irmãos entendam. Por exemplo, os fatos sociais têm 3 características. Primeiro, os fatos sociais são exteriores. Segundo, são gerais. Terceiro, são coercitivos. Pastor, tem como você ser mais claro? Claro que tem. Por exemplo, quando você nasceu no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, ao ser gerado aqui, o Rio de Janeiro já existia muito antes de você existir. E na sociedade carioca, aqui no Rio de Janeiro, falando sociedade fluminense, o que tem aqui? Tem fatos sociais. Por exemplo, aqui se veste, aqui senta-se à mesa para se alimentar,
utiliza-se talheres. Aqui nós temos padrão para educação, padrões morais e assim sucessivamente. Então você se vestir, como se alimentar com talheres, sentado à mesa, são fatos sociais. Por isso eles são exteriores. Eles não vieram com você. Quando você chegou aqui, eles eram exteriores a você e você se enquadrou a isto. Para se alimentar, você senta na mesa, ou se utiliza pratos e talheres, você toma banho, você tem padrão de educação, você tem padrão moral, o que eu posso ou não posso fazer com aquilo que eu estou tendo vontade, e assim sucessivamente. Eles são gerais, não é só você que se veste, toda a sociedade aqui no Rio de Janeiro se veste, e também tem aspecto coercivo. Para alguns fatos sociais, existe o uso da força para que você respeite esses fatos sociais. Então, quando você nasceu, já se fazia essas coisas. Por exemplo, o pastor aqui falou sobre os indígenas. Existe tribo indígena que não se veste, anda nu, sim ou não? Sim. Então, o fato social de lá é andar nu. O fato social daqui é andar vestido, ainda que se você passeie no Rio de Janeiro, haverá controvérsias, porque as pessoas já estão praticamente nuas andando na rua, perfeito? Mas o padrão que se segue é se vestir, se calçar, se alimentar com talheres, etc. Por exemplo, de tribo indígena se come algumas com as mãos e assim sucessivamente. Fui claro? Bom, esse relacionamento entre pessoa e sociedade começou a gerar uma patologia. E para Durkheim, quando existe uma escala muito grande de suicidas dentro de uma sociedade, a sociedade tem culpa ou coopera para aquele suicídio. De que maneira? Durkheim começou a observar a sociedade, pastor Daniel, e observou 3 tipos de suicidas: suicidas altruístas, anômicos e egoístas, anômicos e altruístas. Qual é o tipo de suicida egoísta? O suicida egoísta, para Durkheim, é aquele que não consegue se encaixar na sociedade. Perfeito? É a pessoa que tenta se encaixar no grupo, o grupo rejeita, ele tenta se encaixar aqui, ninguém gosta dele, e não consegue se inserir em lugar nenhum, sentindo uma angústia muito profunda por ser sempre rejeitado, ele acaba se entregando ao suicídio. Ok? Esses serão chamados de suicidas egoístas, e para alguns, aí está a classe das pessoas que são divorciadas e acabam se suicidando por conta do divórcio, também um tipo de suicídio egoísta na visão de alguns. O segundo tipo de suicídio é o suicídio anômico. O anômico é o suicida que vê um caos social e na sociedade que ele está fazendo parte há um problema muito grande e diante deste problema ele acaba dando cabo da sua vida. Pronto, suicida anômico. E por fim, suicida altruísta. O suicida altruísta é aquele que defende uma causa política ou religiosa com tanta veracidade, com tanta veemência, melhor dizendo. Ele acredita tanto na causa que morre por amor a isto. E vocês conhecem vários tipos, por exemplo, os homens-bombas ou os kamikazes na guerra de Pearl Harbor. Bom, o que tem a ver com a gente? Até aí nada. Só que Durkheim começa a observar as sociedades e ele estende sua pesquisa até os meios religiosos. E ele começa a observar qual é a sociedade que tem a maior taxa de suicídio com uma religião predominante. Então ele olha para sociedades cujo catolicismo predomina, ele olha para outras sociedades que o judaísmo predomina, e ele olha para outras sociedades que o protestantismo, os crentes, dominam. E aí ele chega na seguinte conclusão: que os crentes são mais tendenciosos ao suicídio do que os católicos e os judeus. Vou repetir para você. Para este sociólogo, para Emile Durkheim, na época, os crentes têm maior tendência a puxar o gatilho do que os católicos e judeus. E aí me assustou. E eu achei que isso não era sensato. Só que nós não podemos discutir por paixão. Não existe isso. Nós somos seres racionais. Eu preciso ouvir a tese para apresentar uma antítese. Então eu deixei ela rolar. Para mim era complexo acreditar que alguém na igreja evangélica poderia puxar o gatilho e entregar-se à morte, cometer suicídio perante um Deus que não tem poder. Nosso Deus não tem poder. Nosso Deus tem todo o poder, ao ponto que, pela sua vontade, traz à existência aquilo que não existe. Acreditar num Deus deste tamanho e puxar o gatilho, para mim não era coerente,
Mas eu continuei ouvindo a pesquisa e aí começou a me balançar. Quem me escuta, diga amém, por favor. Amém. Ele diz: observe os católicos, com todo respeito a quem está aqui é católico, por favor, com todo respeito, eu só vou dizer uma coisa que é uma constatação. Nós, evangélicos, não pulamos carnaval. Tem alguns que pulam, mas nós não. Na festa da carne, que duram 4 dias, preste atenção, crente não está lá. Se estiver, o que nós chamaremos esse crente? Desviado. Porque é um comportamento para nós que o desliga do nosso meio. Já os católicos pulam carnaval, sim ou não? Sim. Pulam carnaval. Depois de 4 dias no carnaval, existe a quarta-feira de cinzas, que dá tempo de você correr para a igreja, confessar o seu pecado e ser perdoado. Eu nunca vi um padre excomungar um católico que pulou carnaval, mas já vi crente ser disciplinado porque pulou um carnaval. Qual é a ideia de Durkheim? Eles erram, mas se ajudam. E é difícil ver alguém sendo lançado para fora do catolicismo. Até entre os padres mesmo. Eles são unidos. Confessa, faz a penitência, assim sucessivamente, alcança o perdão e está tudo certo. E os judeus? Uma vez no ano, quando o templo estava construído, eles se reuniam no templo para a expiação dos seus pecados por meio de um bode expiatório. Existe um grande rabino, um dos maiores rabinos, se não o mais famoso, que é chamado de Rebbe de Lubavitch. Ele foi confundido com o Messias. Um certo dia, um judeu falando com ele disse assim: Rebbe, o que devemos fazer para trazer de volta os judeus afastados? Ele disse: não entendi. Não existe judeu afastado. Judeu é judeu. Tanto no judaísmo tem perdão e compreensão para os erros. E você diz: no Antigo Testamento apedrejamento. Você está equivocado. Se lançou na igreja o antissemitismo, acreditando que qualquer coisa que você fazia, você seria apedrejado. Isso é um erro. Em um século, eu disse 100 anos, só temos um relato de um apedrejamento, porque o Sinédrio trabalhava para as pessoas não serem apedrejadas. Católicos se perdoam, judeus também. Se você erra, confessa, 3 Ave Maria, 4 Pai Nosso, está resolvido. O judaísmo, expiação no templo, está resolvido. E nós cristãos, pentecostais, crentes, nós enxergamos o relacionamento com Deus diferente. Eu não sei se você ainda quer ouvir. Quem ainda quer ouvir, diga amém, por favor. Vamos lá, não se canse, por favor, vamos chegar lá. O nosso relacionamento com a obra de Deus é diferente. A nossa expressão de fazer a obra para Deus deriva do alemão to work, que vem do inglês saiu a expressão to work no inglês, que é trabalho, né? Mas na verdade to work significa obra em construção. Então nossa ideia de relacionamento com Deus é fazer a obra. Se atente. Quando você sai de casa às 6 horas da tarde, às 18 horas, para vir para um templo da Assembleia de Deus aqui, na ADECEM, você não vem trabalhar. Porque trabalho vem, ou deriva, acredita-se alguns, da expressão tripalium. E tripalium era uma algema que acorrentava o pescoço e o braço do prisioneiro. Então, a nossa mentalidade de trabalho é um fardo. Amanhã, segunda-feira, você querendo ou não, terá que trabalhar. Você está acorrentado ao trabalho, você é obrigado a ir. Obra em construção é diferente. Você não veio aqui trabalhar, você veio aqui fazer a obra. E fazer a obra envolve sonho, desejo, empenho, meta. Se você não percebeu, a igreja evangélica, a ADECEM aqui, ela tem um fenômeno sociológico, presta atenção, vai ficar claro, eu vou explicar tudo. Aqui em Caxias, lá fora, tem-se um comportamento, aqui dentro tem outro. Lá eles bebem o que querem, aqui não. Lá eles vestem o que querem, aqui não. Lá eles falam o que querem, aqui não. Então quando você entrou para a igreja evangélica entrou tanto em você,
que os fatos sociais da igreja evangélica mudaram você. Você, quando começou a frequentar aqui, fala o que se fala aqui, canta o que se canta aqui, anda onde se anda aqui, fala com quem é daqui, se relaciona com pessoas daqui, seu casamento foi aqui, se não foi aqui, se enquadrou aos padrões daqui, seus filhos são criados aqui, casarão aqui, você se veste o que se veste aqui, come só o que se pode ser alimentado aqui, você só bebe o que é lícito beber aqui. Tudo que você faz envolve você aqui e lá ao mesmo tempo. Então a igreja entrou em você com muita veemência. Só que se você pecar, o pastor te perdoa, porque aquele que confessa e deixa alcançar. A igreja disciplina apenas para gerar consciência, porque o perdão para Deus é instantâneo. Se houve sinceridade, perdão instantâneo. Mas a igreja coloca disciplina para ver se a pessoa quer de verdade. Só isso. Mas a igreja, teu nome vai para o Facebook. Aqui não, só lá onde eu congrego minha uma. Vão zombar de você no Instagram. Seu nome vai rolar no grupo do WhatsApp. Revista Gospel vai estampar o seu nome na capa. E você vai começar a perceber que o amor que se prega tanto, na verdade, você acaba criando um ranço com quem é. Como se você se relacionasse com deuses ou anjos ou seres celestiais. E você vai criando a concepção que aquele que adulterou vai morrer adúltero. Não há perdão para ele. E a pessoa, por mais que Deus perdoe, vai tentar frequentar aqui, e aí você imagina, abre mão dos amigos de lá, os filhos são criados aqui, ele se dedicou aqui longos anos, mas errou. Eu fico pensando, se Davi fizesse parte do nosso tempo, quantas revistas gospel vão estampar o nome dele? Queria ver o que seria de Pedro então, e de muitos outros. A zombaria ia oprimir essa pessoa. Imagine alguém que abdicou de viver a vida para cuidar de um rebanho. Toda vez que ele pega no microfone, ele errou há 20 anos atrás, se consertou, mas o povo ainda diz: olha o adúltero lá, olha o nojento lá, olha lá, agora quer dar lição de moral, perde-se a esperança, e a única coisa que resta para essa pessoa é puxar o gatilho. Hoje mesmo, uma moça teve o nome exposto pelo namorado, que cometeu ação sexual, e ela estava querendo se jogar de uma ponte. Uma moça evangélica. Porque ela entendeu, de forma antecipada, que o nome dela, rolando, não teria perdão nem jeito mais para ela. Ela disse: então vou me jogar da ponte. É constrangedor, não é? É horrível, não é? Eu voltei para casa ali horrorizado. Não pude falar nada, todo mundo dava para mim, esperando de mim uma resposta. O único pastor da sala era eu. Eu não tinha resposta. Voltei para casa, me tranquei no quarto e disse: vou orar. Dobrei meus joelhos e disse: Deus, eu vou me despir da minha teologia, eu preciso de uma base bíblica. Se tem um desequilíbrio na igreja, tem que ter uma cura. Passei horas orando e lendo, e o Espírito de Deus tirou as escamas dos meus olhos, e eu vi um personagem bíblico com a tendência de cometer, no mínimo, um suicídio egoísta. Jacó. Por que Jacó tinha a tendência de cometer um suicídio egoísta? Pastor Daniel, olha o que está acontecendo nesse texto. Ouvindo a sua mãe Rebeca, ludibriam o seu pai, tomam o que é do seu irmão, e as consequências batem à sua porta. Jacó tem que sair desesperado, porque Saul procura a morte dele. Esaú, desculpa. E Esaú, procurando a morte de Jacó, Jacó vai. E os historiadores e os teólogos afirmam que Jacó sai tão pobre de Beersheba para Harã, mas tão pobre, tão miserável, que a única coisa que ele tinha era uma botija de azeite. Sai mais pobre do que Abraão sai de um dos caldeus, muito mais pobre. Jacó não tem dinheiro, perdeu o pai e a mãe,
rompeu com o relacionamento familiar, o irmão que ele tem, o único irmão, procura a sua morte. O futuro para Jacó é incerto. E tudo isto por conta de um erro cometido por ele. Minha avó, que não frequentou a escola, mas detinha sabedoria, conhecimento e sabedoria são coisas distintas, me dizia uma frase que eu nunca esqueci, e você já deve ter ouvido essa frase: o tribunal da consciência é o travesseiro. E ela me dizia: toma cuidado com o que você faz ao longo do dia, para que a sua cabeça não pese mais tarde. Fica de noite. E sabe o que a vida grita para Jacó? Naturalmente, a culpa é sua. Bem feito. Quem mandou fazer o que não devia? Agora, sofra você as consequências. Seu pai e a sua mãe você não vê. Seu irmão quer a sua morte. Você não tem mais dinheiro. O futuro é incerto. Não tem investimento. Nada para você é mais certo. As bases da sua vida estão tortas. A única coisa que resta para Jacó provavelmente é puxar o gatilho. É a vida lhe dizendo: você não tem mais pai, não tem mãe, ganha um salário tão baixo que mal dá para pagar as suas contas. Quando você tem um salário, piora quando você está desempregado. A maioria das vezes a culpa é sua. Por que não estudou, não se esforçou, não fez aquilo, não fez aquilo outro? A vida começa a pressionar a cabeça. Só que quando Jacó vê que a noite chega e ele deita para se dormir, ele coloca uma pedra na cabeça. E ao colocar a pedra na cabeça, Deus se revela a Jacó em um sonho. E não mostra a Jacó um trono, como mostra para Isaías. Não mostra para Jacó uma luz. Não mostra para Jacó um caminho. Mostra uma escada. E Jacó percebe que a escada toca a terra e o céu, e os anjos sobem e descem por essa escada. Depois que ele percebe que os anjos sobem e descem, Deus diz para Jacó: levanta, pois o lugar que você está deitado darei a ti e a sua descendência. Quando Jacó desperta do sono, ele diz: é aqui. Esse não é qualquer lugar. O lugar que Jacó está dormindo chama-se Or. Or em hebraico significa luz. Jacó perde tudo, mas ainda consegue chegar na luz. E quando ele desperta na luz, a única coisa de valor que ele tem é uma botija de azeite, e ele vira o azeite inteiro, tudo que ele tem, na pedra, e diz: este lugar não será mais conhecido como luz, mas sobre esta pedra que eu coloquei a cabeça, este lugar se chamará Betel. Beit-El significa casa de Deus. Aí eu comecei a aliviar o coração e concordo com Durkheim 50%. Que é isso, pastor? Como é que você vai concordar com isso? Concordo, não plenamente, concordo apenas 50%. O pior suicídio, além do físico, é o espiritual. Jesus disse: não tenham medo daquele que mata o corpo, temam aquele que mata o corpo e joga a alma no inferno. A vida física é passageira, a eternidade nos aguarda. A vida aqui passa muito rápido, e o sofrimento vivido por nós nessa vida jamais se compara com a glória que em nós, como diz o texto, há de ser revelada. Todavia, tem pessoas que não têm coragem de puxar o gatilho, graças a Deus por isso, e acabarem com a sua vida, mas se afastam de Deus. Perderam o pai, perderam a mãe, perderam o emprego, perderam a vida, pecaram, erraram, mancharam o nome, e a vida pressionando, eles não dão cabo da vida física, mas dizem: não sirvo mais a Deus, puxando a sua vida espiritual para baixo e naturalmente cometendo suicídio. E só comete suicídio quem frequentou a igreja, mas não colocou a cabeça na pedra. Tem pessoas que frequentam o culto, mas não colocam a cabeça na pedra. Tem pessoas que estão aqui esta noite, ofertaram para a pedra, mas não colocaram a cabeça na pedra. Tem pessoas que frequentam aqui, até dão um grito de glória a Deus, mas não colocaram a cabeça na pedra. E esta pedra, rejeitada pelos construtores, a pedra de esquina, o alicerce da nossa vida é Cristo. Tem pessoas que olham para a pedra,
cantam para a pedra, ofertam para a pedra, apagam a pedra, mas não colocam a pedra na cabeça. Já Jacó fez diferente. A vida está dizendo: você não tem pai, não tem mãe, não tem dinheiro, o futuro é incerto, você não sabe o que te espera, a culpa é sua. Mas ele enfia a cabeça na pedra, e a pedra na cabeça, alguém já está entendendo e já está glorificando a Deus? Aonde está a luz? É simples. Aqui na cabeça nós temos um órgão chamado de cérebro, que controla os movimentos do corpo humano através do sistema nervoso. O que significa que todas as ações que eu tomo, todas estão tomadas aqui no cérebro, principalmente no córtex central, que é a tomada de decisão. Então, para eu movimentar o meu corpo e tomar as decisões, eu tomo aqui no órgão, na minha cabeça. Jacó enfia a cabeça na pedra, e quando ele enfia a cabeça em Betel, Betel mostra uma escada para ele. Para que serve uma escada? Bom, se a nave da igreja estivesse muito cheia, pastor Daniel, muito cheia, o pastor deveria fazer aqui uma galeria. Para que serviria a galeria então? O pastor Daniel perceberia que o templo não está comportando a multidão, então ele puxaria uma galeria. Qual é a finalidade da galeria? Abrir um acesso diferente que aqui embaixo não está sendo permitido. Vou repetir. Quando aqui embaixo está dizendo: não tem mais saída, não tem mais espaço, a galeria está dizendo: aqui em cima ainda tem um espaço diferente para você entrar. Para acessar esse espaço diferente, você acessa por meio de uma escada. Então o que a escada está dizendo? Quando aí embaixo está limitado, aqui em cima há um acesso diferente para você entrar. Sabe qual é a diferença daqueles que estão na igreja e não puxam o gatilho? É que enfiaram Betel na cabeça. E quem tem a casa de Deus na cabeça sabe: ainda que perca o dinheiro, ainda que perca a mãe, ainda que perca os pais, alguém já está entendendo? Pode levantar as mãos e segurar a sua mão o mais alto que você puder, e não baixe a sua mão por nada esta noite. Segura a sua mão por enquanto, segura a sua mão que eu vou profetizar na sua vida. Pois esta noite, e não passará desta noite, Emily Durkheim vai ter que revirar no túmulo. Nenhum crente da ADC, nenhumzinho, perante falta de dinheiro, perda da família ou consequência de erros cometidos, vai puxar o gatilho. Deus está dizendo: ainda que a vida esteja virada de ponta cabeça, entenda que quando você chega na luz, eu tenho um acesso diferente para você entrar. Quem está recebendo a palavra que eu estou pregando, abra sua boca e diga glória a Deus o mais alto que você puder. Se não for incômodo, coloque a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado, por favor. No ombro dele, no ombro dela. Chacoalha ele, chacoalha ela e diga sem medo de errar: esta situação não vai fazer você parar. Esta dificuldade não fará você puxar o gatilho. Deus está te arrancando da caverna, e manda lhe dizer que a caminhada ainda vai durar mais 40 dias e 40 noites. Quem está acreditando que Deus ainda tem um acesso diferente, faz um barulho de glória se você puder fazer. Da onde você veio? O diabo disse: eu vim de andar e perambular sobre a terra. Você viu Jó? Que? Vai falar que não viu? Jó tem a minha casa na cabeça. Não tem. Jó é fingido. Canta para a pedra, aplaude a pedra, salta para a pedra, mas não tem lá na cabeça. Claro que tem. Vamos fazer uma aposta. Deixa eu arrancar o que ele tem, que eu mostro quem ele é. Enquanto Jó está cercado de bens, está tranquilo. Com tudo que você tem dado a ele é fácil. Arranca a casa, arranca os filhos, arranca tudo para ver se ele não comete suicídio e não blasfema. Deus disse: eu sei quem tem. Tira tudo que ele tem, só não tira a vida. Amados,
não é que foi no mesmo dia. Enquanto um servo mal acabava de falar da primeira desgraça, o outro já vinha chegando falando da segunda. Não teve espaço. Foi um atrás do outro. Caiu a casa, morreu os filhos, uma pancada atrás da outra, de forma sucessivamente. A mulher de Jó disse: para mim deu. Servir a Deus assim? Para quê? Amaldiçoa a Deus e morre. Eu te pergunto, enquanto Jó está sacrificando a Deus por ele e pela sua família, cadê a mulher de Jó? A mulher de Jó serve a Deus, mas não se envolve com o altar. Canta para a pedra, mas não põe na cabeça. Canta para a pedra, mas não põe na cabeça. Virou rotina vir para a igreja. Vem, senta, vai embora. Vem, senta, vai embora. Vem, senta, vai embora. E Jó? Jó não vem por vir. Jó vem e tudo que vai fluindo ele vai enfiando na cabeça. Olha aí. Vai enfiando na cabeça, vai enfiando na cabeça, vai enfiando na cabeça. A mulher diz: amaldiçoa, ele diz. Por quê? Deus deu, tomou. Mas o que está aqui, está vivo ainda. Bendito seja o nome do Senhor. Escute. É nítido que Jó não tem problema em perder. O problema para Jó, pastor Daniel, não é perder. O problema de Jó é os amigos. Eu disse quem? Amigos, hein? Não é amigos. Eles ficam em volta de Jó calados 7 dias. Sinal de luto. Jó vivo, eles dizendo: já morreu. Nenhum dos amigos puxa a carteira e diz: está precisando de quanto que eu resolvo o teu problema? Nenhum amigo diz: quer vir lá em casa e dormir um pouco? Os 3 dizem: conta logo que eu sei que tem pecado escondido aí. Meu Deus. E aí começa a tormenta de Jó, porque ele quer explicar o que não lhe foi explicado. Ele quer justificar o que não tem justificativa. E ele começa a ficar agoniado dizendo: eu não sei o que está acontecendo. E alguém diz: é pecado, olha lá, está em pecado, só pode, não está cantando mais com a mesma unção. Não, perdeu o emprego, passou mal no culto, e Jó dizendo: não, mas eu estou certinho. Se você tivesse certo, não teria só desgraça. Ele disse: eu não sei o que está acontecendo. Se pudesse, eu não queria nem ter nascido, mas já que eu nasci, não puxo o gatilho. Ah, só meia dúzia, glória a Deus. Eu vou repetir para você entender. Perdeu as unhas, coça-se com caco de telha, hálito de morte, febre que não baixa, leproso, arrebentado na vida, perdeu filhos, negócio, casa, tudo. E ele diz: maldito o dia que eu nasci, mas se Deus me deu o fôlego da vida, eu não puxo o gatilho. Ainda que eu queira, alguma coisa grita aqui: bem sei eu que o meu Redentor vive, e que por fim era para você ter dado um grito de glória a Deus mais alto do que esse. Mas estenda a tua mão voltada para cima, assim, voltada para cima, em sinal de receber, em sinal de receber. As pessoas não te entenderão e continuarão sem te entender. Alguns conversam com você e dizem: na tua pele eu já teria jogado tudo para o alto, na sua pele eu já teria desistido de tudo, mas o teu Redentor vive e me trouxe aqui para lhe dizer: eu ainda tenho uma porta de saída para Adem sem passar. Se você recebe o que eu estou pregando, fecha a palma da sua mão, 1 minuto de glória. Se você acredita que Ele tem uma porta, glória a Deus. Eu preciso concluir. Se você sai de Beersheba para Harã e bota uma escada em Betel e sobe essa escada, um dos maiores comentaristas judaicos, chamado de Rashi, diz o seguinte: se você voltar as suas costas, você verá Jerusalém, na altura de Jerusalém.
Deus está dizendo para Jacó: está difícil aí embaixo? Não tem mais nada aí embaixo? Não, então diz: sobe aqui. Quando tudo está caindo aí, eu quero botar nos seus olhos Jerusalém. A janela da alma são os olhos, e a alma é as suas emoções. Deus está dizendo: eu quero tirar a destruição dos seus olhos, e eu quero botar na tua alma a paz. E Jesus disse: a paz que eu te dou não é a paz que o mundo vos dá. Jerusalém, cidade de paz. Salem, paz. Por que a paz que ele nos dá não é a paz que o mundo dá? Porque a paz do mundo é uma paz falsificada. Ela só dura enquanto a guerra não começa. A paz de Cristo é diferente. Ela começa antes, durante e depois da guerra. Existe um texto bíblico, que concluo aqui, que dá um culto fenomenal de ensino, mas eu só vou pontuar para você. Quem quer ouvir ainda, diga amém. Amém. Só pontuar. Existe uma mulher na Bíblia Sagrada que nós não sabemos o nome dela, nós sabemos que ela é de Sunem, porque ela é chamada de Sunamita. Sunamita não é nome, é quem nasce na região de Sunem. Essa mulher, nós não sabemos se o problema é nela ou no esposo. A Bíblia também não revela se ela é estéril ou se o esposo tem problema. Nós sabemos que ela não tinha filhos. Esterilidade naquela época era ou sinal de castigo ou de provação. Então quem olha para aquela mulher tem a sensação de ou ela é castigada ou ela é provada, porque ela não gera. E se você não tem filhos, com todo respeito, você que pode ter e não quer ter, a sua história vai acabar. Porque o Bernardo é a continuidade do Carlos Júnior e da Cristiane. Então aquela mulher está vendo a história dela acabando, ela não gera. E mesmo não gerando, ela vê um homem diferente que passa na cidade. E ela diz para o esposo: vamos fazer um canto para esse homem entrar. Porque ele é homem de Deus, é profeta, representante de Deus. Sabe o que ela está dizendo na primeira lição? O fato de Deus não querer fazer eu gerar, não significa que eu quero ir fora da minha casa. Gerando ou não gerando, Deus fica na minha casa. Segundo ponto, o profeta diz: desce na casa dessa mulher e diga o que ela precisa. O que ela precisa? Ela precisa de um filho. Quando o moço desce, diz assim para ela: olha, meu senhor me trouxe aqui para lhe perguntar o que é que você tem falta. Ela disse: eu? De nada. Do que? Nada. Estou aqui no meio do meu povo, sou uma mulher abençoada. Sabe o que ela está dizendo? O fato de Deus não ter atendido um pedido meu não apaga na minha memória os inúmeros pedidos que já foram atendidos. Eu sou grata pelo que tenho. Ele volta, já estou pontuando, vamos chegar lá. Ele volta e diz assim: olha, ela disse que não precisa de nada, porém vi que ela não tem filho. Aí o homem de Deus desce e diz para ela assim: olha, tu terás um filho. Ela diz: não mintas a tua serva. Tem algum psicólogo aqui, estudante de psicologia? Levante a mão. Não tem? Quando ele diz assim, ó, não mintas, aquilo ali é um trauma. Os psicanalistas chamam de castração psicológica. O que ela está dizendo? Não mexe naquilo que eu já enterrei. Claro que ela quer ter filho, mas ela está dizendo assim, ó, eu já esqueci desse projeto, porque eu estou tentando, não está dando certo. Então, esquece isso aí. Ele disse: não estou mentindo, num tempo determinado tu vai engravidar. E ela começa a engravidar. Gera um filho. E ao gerar um filho, você conhece a história, ele vai para o campo. Quando vai para o campo, pastor Daniel, o sol na cabeça faz a criança gritar. Ai pai, a minha cabeça dói. O pai disse: pega essa criança, tira do campo e leva para casa. Quando chega em casa, a mãe pega a criança e olha o que o texto diz: colocando a criança no joelho. Eu nunca vi mãe colocar a criança no joelho. A criança se põe no colo. No joelho. Terceira lição: quando ela vê a promessa quase morrendo, ela vai para o joelho. Só que a promessa morre no joelho. E a sensação que dá às vezes é que o joelho parece não estar resolvendo. Ela não se desespera, porque o resultado do joelho ainda não veio. Então ela pega a criança, bota na cama do profeta, fecha a porta e diz: já orei, agora vou agir.
Esposo, que foi? Arruma a jumenta que eu vou falar com o homem de Deus. Ele disse, não é noite de lua nova, não é entrada de mês, não é shabat, não é sábado. Aí ele liga a ida dela ao profeta com a criança, diz, vai, tudo bem? E ela diz o seguinte, a criança está bem? Ela diz, claro que está. Como é que está bem se está morta? Quarta lição, ela está dizendo, só digo que morreu se Deus disser que morreu. Enquanto Deus não disser que está morto, ainda há esperança para esse problema ser resolvido. Quando ela chega, irmãos, eu conheço minha esposa só de olhar para a cara dela. Tem hora que eu falo assim, Cristiane, você está morrendo de sono. Ela disse, não, eu conheço, sei que está. Eu convivo com ela. O camarada que é casado sabe disso. Mas o camarada olha para a cara da mulher e não discerne o problema. Porque ela está em paz. Você não quer mais ouvir, não. Você está com cara de fantástico. Quem quer ouvir? Diga glória a Deus, por favor. Quando ela chega no profeta, ela começa a gritar. Só para o profeta. Eu não pedi filho. Eu não queria isso. Olha meu estado. Quinta lição. Ela disse, se for para chorar e gritar, não adianta gritar lavando louça, porque prato não responde oração. Não adianta socar o volante, porque o teu volante não vai conversar com você. E o último que esmurrou a jumenta olhou e disse assim, ó, não sou eu, você não está vendo que tem um anjo que não está deixando a gente passar, está me batendo por quê? Se você conversa com pano de prata e com travesseiro, você está precisando ir para um psiquiatra. Na verdade, se for para chorar e gritar, não vá para o Facebook. Não se exponha no Instagram. Vem para Betel, que Betel tem uma escada, tem uma porta. Quem está entendendo? Diga glória a Deus se você entende o que eu estou falando. A minha pergunta para você, existe outra lição, mas escute, a minha pergunta para você é, como é que uma mulher que sempre sonhou em ter um filho, acaba tendo um filho e perde esse filho, não entra em colapso? Porque ela tem paz. Sunem significa repouso. Sunem significa repouso. Sunem é uma das herdades da tribo de Isacar. Junto com mais duas, mas vamos falar só de Isacar. Isacar significa, ele me dará recompensa. É um dos filhos de Lia. Ele, Deus, me dará recompensa. Quando você olha para o tabernáculo de Moisés no deserto, só tinha uma entrada. Quantas entradas? Voltada para o nascer do sol. Existiam 3 tribos acampadas em frente ao tabernáculo. Quais são as tribos? Zebulon, Judá e Isacar. Zebulon significa moradia. Judá significa louvores. E Isacar significa, ele me dará recompensa. Quando você olha para a entrada da ADCEM, você vê Zebulon, Judá e Isacar, e tem uma frase para você. Qual é a frase? Quando você olha para a igreja, quando você olha para Betel, Betel está dizendo, Zebulon, ainda que eu more no deserto, Judá, cantarei louvores a Deus, porque Isacar é de Deus que vem a minha recompensa. Quem está entendendo, eu concluo aqui. Levante as suas mãos para receber isto do alto. 2019 eu não sei como será. Quem dera Deus me revelasse, mas Ele não me revelou. E eu não vou falar para você aqui que será só vitória. Eu não sei como será 2019. Mas todavia, se os problemas baterem à sua porta, se lhe faltar dinheiro, queira Deus que não. Se você perder um ente querido, queira Deus que não. Se vierem consequências de decisões mal tomadas, queira Deus que não. Você não puxará o gatilho. Seus pés estarão no deserto, mas a tua cabeça estará cantando, porque é de Deus que vem a sua recompensa. Quem recebe esta palavra, fica de pé comigo, fechando a sua mão e glorificando o nome de Jesus. Se você puder glorificar, diga para no mínimo 3 pessoas: o diabo não vai assistir você puxar o gatilho. Diga mesmo. Não, diga para esse irmão, você vai ter que me aturar mais um pouco. Diga para esse irmão, você vai ter que me suportar mais um pouco. Já que Deus me plantou aqui, ou o diabo sai da frente, eu passo por cima dele no nome de Jesus, mas eu não puxo o gatilho. Não puxo. Você não tem esse direito. Sabe o que Jacó fez? Eu concluo, pastor Daniel. Ele virou todo o azeite. Por que ele vira todo o azeite? Porque quem sabe o tamanho do Deus que serve
não se derrama de conta a gota. Aleluia! Tem gente que oscila de culto em culto. Tem culto que está pegando fogo, tem culto que não está pegando fogo nenhum. Mas quem tem meteu na cabeça é assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E por que não temerei mal algum? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Está recebendo o que Deus está dizendo? Descansa nessa calavachuri de honra. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Quem pode abrir a boca e glorificar o Deus que abre portas? Feche os teus olhos, por favor. Eu quero te convidar a vencer essa tristeza esta noite. Eu quero te convidar a vencer esta dificuldade esta noite. Não é passe de mágica, porque isso não existe. É apenas fé, mais nada. Quando eu contar 3, meu desejo é que você se derrame. E como é que eu me derramo, Carlos? Não sei. Cada um tem um jeito. Uns dão glória, outros dão aleluia, outros ficam calados, outros choram, outros pulam, não sei. A única coisa que eu quero que você faça é fazer como Jó. Ainda que eu não entenda o que está acontecendo, eu não vou puxar o gatilho. Vou combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Tem alguém vivo aqui ainda? Pode abrir a boca, dar um grito de glória a Deus. Moça com moça, mulher com mulher, homem com homem, a não sei que sejam íntimos para isso. Só para evitar constrangimento, de 2 em 2, vire de frente para alguém, rapidinho, por favor, e feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Quando autorizado, eu quero que você dê um abraço nesse crente. E você vai dizer para ele: a gente vai rir muito desse problema ainda. Aleluia. Isso aí é só uma escada para Deus ser glorificado na tua vida. Essa enfermidade aí é só para confundir a cabeça dos médicos. Está entendendo? Esse milagre aí é só para provocar a tua família a entender quem é Jesus na tua vida. Alguém está recebendo esta palavra aí? Alguém está recebendo esta palavra? Essa porta fechada vai ter que se abrir para Deus ser glorificado. Mas você não vai puxar esse gatilho, não vai puxar esse gatilho. Em nome de Jesus, abraça esse crente aí e se derrame com ele por alguns... Filho, se intimidade comigo não é como tu vencer. Se dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que eu tenho pra você. Mas sobre teu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que nesse dia te revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Cante! Filho, enquanto for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000, mas tu não serás atingido. Verás livramento, sou eu teu Deus. Se te fechares uma porta, outra pra você, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua história. Eu quero fazer um convite especial esta noite. Quem sabe existe alguém aqui, pastor Daniel, afastado do caminho de Deus. Talvez você, por ter errado, e não estou aqui para lhe julgar. Olha para mim, eu não tenho toga de juiz. O juiz é Deus. É Ele quem lança, é Ele quem salva. Eu estou aqui para lhe oferecer o que Ele mandou eu oferecer,
Ele disse: o que recebeu de graça, Carlos, dá de graça. Isso aqui é de graça, mediante a fé. Paulo escreve em Romanos capítulo 10, versículo 9: se com a boca confessar e se o coração creres, será salvo. Você precisa voltar para Jesus. Você precisa aceitar a Jesus como seu Salvador. Você precisa colocar Betel na sua cabeça, na sua vida, em olhar para o alvo que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aonde está a primeira vida que quer voltar para Jesus ou aceitá-lo como seu Salvador? Dê um sinal com a sua mão, é o suficiente. Nós queremos orar por você. Será que tem alguém aqui esta noite que quer aceitar ou voltar para Jesus? Nós queremos orar por você. Onde está a primeira vida? Pastor, eu quero voltar para Jesus. Eu quero aceitar a Jesus. Nós queremos muito orar por você. Sem Jesus não vai. Sem Jesus não funciona. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nós não somos pelagianos. Não é você que dá o primeiro passo. Deus já deu dele. Está batendo na porta do seu coração. Ele diz: aquele que abriu, eu entrarei e serei contigo. Você só vai responder esse chamado porque a graça está te atraindo. Será que temos alguém aqui esta noite que quer se entregar a Cristo, que quer aceitar a Jesus? Eu sei que você já percebeu que as coisas deste mundo não lhe dão a paz verdadeira. Cachaça não resolve, drogas não resolvem, balada não resolve, só Jesus resolve a alma do homem. Eu pergunto pela última vez: você é muito precioso, você é muito preciosa. Onde está a primeira vida que quer voltar ou aceitar a Jesus Cristo? Dê um sinal com a sua mão. Nós queremos orar por você. Alguém? Se não há, ou se há e não quer vir, que Deus lhe conceda uma nova oportunidade. E se você recebeu esta palavra, dê uma linda salva de palmas ao Senhor teu Deus. Se você dê uma linda salva de palmas.